Gente santa, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para poder fazer um vídeo, acho que esse vai ficar um pouquinho longo, um videozinho aí, talvez de uns 5 minutos, vamos ver se eu consigo, por uns 5 minutinhos. E eu estou passando aqui para poder fazer uma indicação desse livro aqui, meu livro, lançado no ano passado, Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. E eu queria fazer dar na verdade aqui um spoiler aqui para vocês que ainda hoje falam comigo, né, que não conseguem compreender do que se trata esse livro pelo fato de não saber o que significa a palavra helenista ou helenistas. E diga-se de passagem, eu confesso que os títulos dos meus livros eles não são tão comerciais assim, né, como geralmente a galera propõe, né, para título de livro. Eu sei também que não é essa a minha finalidade última. Deus é testemunha, e a minha finalidade é em primeiro momento partilhar o conhecimento, partilhar o saber. E é claro, a gente como escritor nacional, né, que já tem uma dificuldade muito grande de ser aceito, porque tem uma mentalidade de que brasileiro só copia, brasileiro não escreve com qualidade, pentecostal menos ainda, enfim, entre outras questões. Então muitas vezes a gente acaba sendo impulsionado a colocar títulos de livros que sejam mais comerciais. Eu confesso para você que essa não foi a minha intenção, tanto que surgiu esse livro aqui, né? Os Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. Então é verdade que a gente também precisa colocar o título do livro que corresponda ao conteúdo, que corresponda ao teor do livro. Então, eu acho que ele está muito bem escrito, o título corresponde ao que o leitor vai encontrar no interior dos livros e o subtítulo também. Bom, já fomos para 2 minutos de vídeo, então vou tentar explicar aqui para vocês. Primeira coisa, né, essa obra é muito singular no Brasil. Eu, até o presente momento, eu não consegui enxergar livros de natureza assim, sobre o Novo Testamento que deem exclusividade à pesquisa sobre a natureza, o movimento, a contribuição e também os conflitos dos helenistas na Igreja de Jerusalém, tá bom? Então eu acho que só isso aqui já desperta curiosidade para o leitor que tem desejo de aprender um pouco mais sobre as origens do cristianismo primitivo. Ponto. Os helenistas dentro da Igreja de Jerusalém era uma subcategoria cristã subordinada aos apóstolos hebreus, eu estou falando de Pedro, Tiago, João e companhia, e que sofreu algumas retaliações, foram vítimas de preconceito, que chamamos hoje também de xenofobia, pelos seus costumes, pelas suas práticas, pelas suas convicções teológicas. E aí a gente chega a nomes que são importantes na história do cristianismo primitivo, como Estevão, Filipe, Barnabé, Paulo de Tarso, Marcos, Simão Cireneu, Menação de Chipre e outros nomes pouco conhecidos, o Silas, pouco conhecidos, que contribuíram muito para o desenvolvimento e expansão do cristianismo primitivo nos primeiros anos. Eu acho que esse livro também é importante porque nós somos chamados cristãos hoje, depois de 2000 anos da fundação desse movimento, graças a este grupo cristão, né, digamos assim. A palavra cristianismo ou cristão, ela aparece referindo-se a esses irmãos pregando a palavra de Deus na região de Antioquia. O que significa dizer que se não fosse pelos esses irmãos aqui helenistas, provavelmente o cristianismo não seria chamado de cristianismo, poderia ser chamado de seguidores do caminho ou de nazarenos. Então também já reforço aqui o quanto conhecer os helenistas é conhecer a nossa história. Os helenistas, eles tinham dupla cidadania, tripla cidadania, diferente dos apóstolos. Os helenistas, eles eram poliglotas, falavam vários idiomas, diferente também dos apóstolos. Os helenistas escreviam o grego, que facilitou a expansão do nome de Jesus pelas terras do Mediterrâneo. Porém, os helenistas, eles tinham umas convicções mais progressistas, mais abertas, menos conservadoras que os apóstolos, como por exemplo aceitar gente que não havia passado
rito da circuncisão ao seu movimento. Dava abertura para as mulheres pregarem na igreja de Jerusalém. Você vê lá Filipe, que tem 4 filhas que profetizam. Eles tinham também abertura para poder pregar com menos preconceito aos samaritanos, não é? Eles têm convicções teológicas muito fortes a respeito de Deus. E outra, eu diria que é uma das partes mais importantes desse livro, os apóstolos vão ter dificuldade para poder reler o Antigo Testamento, para poder encontrar nas páginas do Antigo Testamento Jesus de Nazaré. Os helenistas, eles já fizeram esse trabalho de investigação às páginas do Novo Testamento, porque Jesus era uma figura híbrida, ou seja, híbrida, ele partilhava de 2 naturezas, humana e divina. E os apóstolos tiveram dificuldade para poder compreender isso. Os helenistas, por lerem esse tipo de literatura greco-romana, tiveram menos dificuldade para poder aceitar essa colocação híbrida da pessoa de Jesus. Então, Jesus é Deus e humano simultaneamente. Não foi fácil para aqueles homens fazerem isso. Os helenistas fizeram isso. Os helenistas também tinham táticas evangelísticas e missionais que os apóstolos não tiveram muita dificuldade para poder expandir o cristianismo primitivo nos primeiros anos. Os helenistas não tiveram. Uma outra coisa que a gente também pode pontuar aqui, e eu falo isso no meu livro, é que os helenistas conheciam de administração financeira, porque eles vieram de uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Os apóstolos, após a morte de Judas, tiveram muita dificuldade para poder administrar a bolsa da igreja depois que o cristianismo primitivo explodiu em crescimento. Tanto que esse grupo vai ser lembrado como o grupo que vai servir as mesas e administrar a bolsa da igreja primitiva. Por quê? Porque eles conheciam de matemática e de administração financeira. Entre outras questões, eu coloco tudo isso aqui no meu livro, dando cor e vitalidade à fala desses homens, à vida desses homens que foram pouco lembrados por um helenista, escritor dos Atos dos Apóstolos, Lucas. Então aqui, nesse livro, você vai conhecer muito bem a história de Estevão, de Filipe, de Paulo de Tarso, de Barnabé, de Silas, de João Marcos, de Simão Cirineu, entre outros homens que contribuíram muito para o crescimento e expansão do cristianismo primitivo. Porém, o livro de Atos dos Apóstolos aprove ao Senhor, é claro, dá mais ênfase ao ministério de Paulo na segunda parte e de Pedro na primeira parte. Então aqui eu tive essa direção de Deus, quero acreditar, para poder produzir um livro no qual você tenha oportunidade de conhecer a história das histórias. Então eu queria fazer essa indicação para vocês. E aí então eu dou o título desse livro de Apóstolos Helenistas, porque os helenistas, que eram um grupo abaixo dos apóstolos, desempenharam também atividades apostólicas e são lembrados na história como diáconos. E aí eu pergunto, o Estevão era um diácono, mas ele exerceu a diaconia? Penso que não. O Filipe era um diácono e exerceu a diaconia? Também penso que não. Então, por que esses homens são lembrados como diáconos? Porque na igreja de Jerusalém, apenas 3 grupos estavam autorizados a exercer o ministério da pregação e ou da oração: os apóstolos, a família de Jesus e os testemunhas oculares. Esse grupo, como chega depois, esse grupo não viu o Senhor ressurreto, com exceção de Paulo. Então esse grupo vai trabalhar nas atividades sociais da igreja de Jerusalém. Mas eles exercem atividades apostólicas, porque eles batizam, eles ministram ceia, depois estão pregando e depois fundando igrejas. Então eu estou separando esse tempo aqui para poder fazer uma indicação e te explicar um pouco mais do que se trata esse livro. Eu já era para ter feito isso há muito tempo, porque muitas pessoas ainda me perguntam: poxa, do que se trata esse livro? Esse livro fala de quê? Sobre o quê? Então esse livro aqui sobre os helenistas vai mostrar para vocês esse subgrupo que está ali subordinado aos apóstolos, pouco lembrado por Lucas, mas contribuíram muito, muito e muito para a igreja de Jerusalém. Eu queria então terminar fazendo uma leitura aqui da sinopse para você. Quem sabe você se interessa aqui pela sinopse. Diz assim: somente quem já viveu longe do seu país de origem sabe o quanto a vida de um imigrante é difícil. Em geral, imigrantes são destratados, atuam em profissões de pouco ou nenhum prestígio social e, dependendo do país, são vítimas de xenofobia e zombaria.
Pode-se dizer que algo próximo sucedeu na vida de algumas daquelas centenas de imigrantes que se converteram ao cristianismo nos primeiros dias da Igreja de Jerusalém, inaugurada na épica manhã de Pentecostes. Chamados em Atos de helenistas, Atos 6:1, esses homens prestaram contribuições fundamentais no setor administrativo, social e teológico na primeira década da história da Igreja, e se não fosse pelos helenistas, dificilmente os apóstolos conseguiriam responder aos questionamentos daquela sociedade a respeito do mistério chamado Jesus. Os helenistas trouxeram a teologia como ferramenta de interpretação do Antigo Testamento à luz da experiência pascal de Jesus, além de desenvolverem estratégias evangelísticas que ajudaram a globalizar o cristianismo até então palestino e rural, pois falavam o grego, a língua universal da época. Mais ainda, a eles devemos a insígnia de cristãos, que até hoje define aqueles que creem em Jesus no mundo inteiro. No entanto, por serem imigrantes, os helenistas foram alvos de discriminação e cerceados a serventes na igreja, os diáconos, quando na verdade eram mais preparados intelectualmente que os apóstolos no exercício da pregação da palavra. Nos dias de hoje, talvez fosse caracterizado como assédio moral, a tal ponto de as viúvas hebreias comerem primeiro e as helenistas a sobra, tendo contribuído igualmente ou até mais. Restringidos de suas habilidades, em poucos anos, os helenistas romperam com a Igreja de Jerusalém e desempenharam um apostolado paralelo pelas terras gentílicas com Paulo de Tarso. Em forma de romance bíblico, este livro amplia a compreensão das narrativas de Atos com foco especial na participação dos helenistas na Igreja de Jerusalém, ou a Igreja primitiva. Por se tratar de uma narrativa, a licença artística é permitida no que diz respeito à apresentação dos fatos, porém subordinado à realidade histórica contada na Bíblia por Lucas. Diante disso, se prepare para um encontro incrível com os imigrantes Menasson de Chipre, Barnabé, Estevão, Paulo, Filipe, Silas, Simão Cirineu e seu filho Rufo, João Marcos e outros no livro Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. O que eu vou pedir para você? Primeiro eu vou pedir para você adquirir, entre em contato comigo, você pode adquirir, ainda tem bastante exemplares dele aqui, e você vai se deliciar, prometo, você vai se deliciar com o que eu escrevi aqui, tá? São 6 capítulos. Capítulo 1, helenistas radicados em Jerusalém, teólogos na Igreja dos Apóstolos. Capítulo 3, Caio, embaixador dos helenistas. Capítulo 4, ferido de aguilhões, a conversão de Paulo. Capítulo 5, 15 dias em Jerusalém, Paulo com Barnabé em Jerusalém. Capítulo 6, a fama dos cristãos, fama de cristãos. Tem uma bibliografia especializada, você vai levar um excelente livro, tá bom? Eu vou deixar aqui um vídeo e pretendo fazer um vídeo agora sobre cada livro meu e vou deixar aqui na minha rede social para que sempre uma pessoa que quiser saber um pouco mais dos meus livros, antes de adquirir, se quiser adquirir, vai poder saber um pouquinho da sinopse do livro, do que se trata. É um livraço, são 184 páginas que você vai se deliciar com um texto que vai te ajudar a compreender os bastidores da incrível igreja primitiva, uma igreja dos sonhos, porém cheias de problemas que pouca gente menciona os problemas daquela igreja, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe.